Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Já já nós vamos começar a nossa live de hoje. É um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. Ei, yo! Olá, olá, Seja muito tudo bem? bem-vinda. Tudo Eu bem que com você? agradeço o convite. Tudo jóia. Já já a gente começa a nossa live. Vamos esperar as pessoas chegarem e a gente vai começar a falar sobre esse assunto tão importante para todo mundo, não só nesse momento, mas em todos os momentos da vida da gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Oi, Olá, seja Lê. muito bem-vindo. Muito Ah, obrigada. são seus olhos. São também seus olhos. Ei, Miriam, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Muito importante a sua presença aqui no dia de hoje. Obrigada por nos prestigiar. Oi, Miriam. Ei, Tayane, seja muito bem-vinda. Gente, já já a gente começa a nossa live em um minutinho. Enquanto isso, vai colocando aí pra gente nos nossos comentários se você quer perguntar alguma coisa, como que o tema de hoje te impacta, nas interrogações, se você tiver alguma pergunta para fazer pra gente, e indica essa live para outras pessoas, caso vocês entendam que ela seja importante. E se a gente estiver no caminho certo, coloca uns coraçõezinhos aí para saber que a gente está falando coisas que vocês estão curtindo, ou se vocês não curtirem, a gente vai buscar outros caminhos. Ei, Josimara, ei, Eliana, sejam muito bem-vindas à nossa live. Já já a gente está iniciando o tema de hoje. Ei, Tayane, boa noite, seja muito bem-vinda. Gente, você reparou, Yolanda, que só temos o Leandro de homem até esse momento. Ei, Pati, É. seja muito bem-vinda. João, veio fazer Oi, parte. João. Felipe também. Agora, nossa Boa noite, comunidade querido. masculina aumentando. Ei, sim! Que Oi, bom ter sim. você aqui com a gente. Eles ouviram o nosso chamado. Boa noite. Pessoal, já já a gente começa a nossa live. Por favor, coloca pra gente os comentários de vocês. Diz pra gente como é que o tema de hoje impacta vocês, por que que ele é importante. Se vocês têm pergunta pra gente, coloca as perguntas aí nessa interrogação. Se você acha que o tema de hoje é importante para alguém, convida eles aí por essa setinha, por esse aviãozinho, cada um me diz que ele é uma coisa. E se a gente estiver caminhando por um lugar que vocês gostam, por favor, coloquem uns corações para a gente saber que a gente está caminhando. E vamos começar a nossa live e Vamos, acolher as pessoas que estão aqui com a gente no horário? claro. Eu quero aqui reforçar a presença da Juliana Guiar e também da Ana Carolina, que são duas pessoas também muito especiais. Obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal, vou então me apresentar e já já convido a Yolanda para se apresentar. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Barbosa Oliveira, sou conhecida como Juliana Bell. Atuei por mais de 20 anos com gestão de pessoas e hoje sou coach, palestrante e facilitadora do processo de transformação de líderes e equipes. E ao longo desses meses, tenho tentado trazer pessoas especiais para falar com temas, para falar sobre temas que são muito importantes para todas as pessoas e que dizem respeito principalmente ao comportamento humano, à gestão de pessoas, a comportamentos dentro da organização, a temas que de alguma forma a gente precisa conversar sobre eles ou precisa aprender sobre eles para que a vida da gente se torne melhor e o espaço de trabalho também. E hoje a gente vai falar sobre o nosso poder e a nossa saúde mental. E aqui comigo para falar sobre esse tema muito importante que impacta todas as pessoas, não só nesse momento de isolamento, de quarentena, está a Yolanda. E eu vou pedir a ela que se apresente e vocês vão entender por que, que ela foi a minha convidada de hoje. Yo, você pode se apresentar, por favor? Claro.
Bom, é estranho falar de mim, geralmente eu só escuto, né? Mas vamos lá. Eu sou Yolanda Guiari Oliveira. Sou psicóloga, atuo há mais de 15 anos com desenvolvimento de pessoas, mais especificamente na psicologia organizacional, na psicologia clínica. Na psicologia clínica atuo há 10 anos. Eu tenho formação também em filosofia, em psicoterapia existencial humanista. Tenho formação em experiência elementar, psicologia transpessoal, análise existencial, gestalt terapia. Eu falei filosofia, acho que eu falei, né? Falou? Pessoal, só de olhar a estante que está atrás dela, vocês vão ver o tanto que ela é apaixonada pela leitura e o tanto que ela busca em cada um desses livros uma forma de tocar as pessoas para que essas pessoas saiam de perto dela melhor do que entraram. E eu muito obrigada por ter aceito meu convite, por estar aqui. Pessoal, Eu que mas agradeço, Ju. vamos à pergunta que não quer calar. Muito se fala sobre saúde mental. Mas afinal de contas, o que é a saúde mental? É muito fácil quando a gente fala de saúde física, né? Porque a gente vê, a gente toca o corpo, né? A gente sente o corpo com as mãos, com os sentidos. Mas quando a gente fala de saúde mental, não é tão palpável assim, né? Bom, a ideia de saúde não é ausência de doença, né? Saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar, antes de mais nada. Na psicologia, a gente compreende que os seres humanos são seres biopsicossociais. Isso significa que nós somos um corpo físico, psicológico e social, né? E a saúde mental, ela contempla o bem-estar fisiológico, emocional, cognitivo, intelectual e também o social. Quando um desses pilares falha, a saúde mental fica comprometida, né? Os cuidados com a saúde mental, eles envolvem, então, pleno funcionamento desses pilares. Mais especificamente, a gente fala também do funcionamento cognitivo e intelectual e também do aspecto emocional, né? Na psicologia clínica, nós entendemos esse complexo, né, biológico, psicológico, social, como organismo. Então, tudo que nós somos é um organismo, né? E da mesma maneira como na natureza os organismos buscam formas de se atualizar, né, nós, seres humanos, também atuamos nessa direção. E isso acontece espontaneamente. A gente vai espontaneamente na direção do melhor funcionamento possível. Pode parecer polêmico isso, né, mas eu vou explicar. Por exemplo, os transtornos mentais. Na psicologia clínica, a gente não considera os transtornos mentais um adoecimento, né? Pelo menos em algumas abordagens a gente não entende os transtornos mentais como adoecimento, mas como o melhor ajustamento possível encontrado pela pessoa diante da situação vivida, da sua história de vida, né? Você me permite perguntar? Eu acho que talvez transtorno mental seja uma expressão muito comum para nós psicólogos, mas talvez para algumas pessoas que estão nos acompanhando, não faça sentido. Você pode explicar para essas pessoas o que é a expressão transtorno mental? O transtorno mental seria um funcionamento menos adaptado do organismo, né? Por exemplo, quando eu falo de transtorno mental, eu estou falando de situações de diagnósticos como depressão, transtorno afetivo bipolar, de psicose, né, esquizofrenia, o borderline, que tanto a gente fala hoje em dia, né? Enfim, ficou claro? Deu para entender? Pessoal, escreve aí pra gente. Deu para entender o que é transtorno mental? E tá dando para entender o que a Iô tá explicando pra gente sobre saúde mental? Ela tá dizendo que pra gente estar com saúde, o corpo tem que estar bem. A mente tem que estar bem. E as relações da gente com o mundo e com as outras pessoas precisam estar bem. Então, quando a gente tem essa regulação, esse equilíbrio entre essas coisas, a gente tem saúde. Fez sentido para todo mundo? Vai lá, é com você. Eles estão dizendo que sim.
Um dia você igual você. Explicar assim com essa facilidade. Mas, bom, eu vou dar um exemplo aqui, uma história muito conhecida para quem estuda a abordagem centrada na pessoa, né? A abordagem centrada na pessoa, é uma abordagem que foi fundada por um psicólogo chamado Carl Rogers. Nem todo mundo conhece, ele não é tão popular quanto Freud ou Skinner, por exemplo, né? Mas o Rogers traz um exemplo da história das batatas guardadas no porão. Quando ele era criança, ele morava num lugar onde o inverno era muito rigoroso e, portanto, as batatas que eram plantadas eram colhidas e armazenadas no porão da casa. E enquanto as batatas estavam no porão dessa casa, elas cresciam, apesar da falta de condição, né, da falta de condições adequadas, as batatas faziam brotos, né, faziam crescer seus brotos. E esses brotos sempre cresciam voltados na direção da luz. Então, mesmo nas piores condições, a batata encontrava sua maneira de criar os seus brotos, e esses brotos iam sempre na direção da condição mais favorável possível, que era a luz, no caso, né? Para fazer fotossíntese, etc. E nós, enquanto seres humanos, não somos muito diferentes. A gente está sempre buscando estratégias alternativas para a gente sobreviver, especialmente emocionalmente, né? E o nosso organismo, na verdade, faz esse movimento de uma maneira muito espontânea. Então, por exemplo, quando a gente pensa na ansiedade, diante de um ambiente muito exigente, a gente aprende ou desenvolve comportamentos de perfeccionismo, comportamentos ansiosos, de fato, de querer antecipar as coisas e se assegurar de que as coisas vão, no futuro, estar sempre da melhor maneira possível. E dessa maneira a gente se torna ansioso, a gente se torna tenso e atento para responder a essas exigências que o ambiente nos coloca, né? Você me Ou, por permite dar exemplo, um exemplo disso que você está falando? lógico, Pessoal, imagina um chefe que te pergunta se você já fez o que ele te pediu há 30 minutos atrás. O que vai acontecer? Seu organismo vai soltar uma série de estímulos cerebrais e te dizer o seguinte: eu prefiro fazer antes dele perguntar, ou eu prefiro lidar com ele perguntando de novo. E é isso que aí eu tô falando que é ansiedade. Você vai ficar ativo. Você não quer que ele te pergunte isso mais. E aí, essa quantidade de hormônio, quando jogada num nível muito grande, deixa de ser uma ansiedade que move para uma ansiedade que te deixa num estado acelerado o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro, e que pode então te provocar outras coisas. Por exemplo, você já não está mais no ambiente do trabalho e foi para casa, mas você não consegue dormir, porque seu organismo te diz que você tem que estar o tempo inteiro ativo. Então, o que a Yolanda está dizendo é: nosso corpo aprende a ler o ambiente e responder ao ambiente. Às vezes, de maneira a nos levar para a sobrevivência. Outras vezes, para um estado que não é o estado de saúde, que já é o estado de adoecimento, que é quando ela traz, então, alguns transtornos. Lembra quando ela colocou o transtorno de ansiedade? Esse é um potencial transtorno. Deu para entender o nosso caso da batata? Yo, vai lá, continua aí, desculpa a interrupção. imagina. Pois é, você traduziu. Mas, então, um outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, quando acontecem os delírios e as alucinações, né? A pessoa que às vezes está inserida num contexto muito violento, né, uma realidade muito violenta, ela pode buscar formas de escapar dessa realidade, de fugir dessa realidade. Então, ela cria uma realidade alternativa. Por isso, ela distorce a realidade dela, o contexto dela, né? A depressão também, por exemplo. A depressão ela pode ser a reação de um organismo que viveu um evento ou uma série de eventos que demandou um gasto de energia tão exagerado que dali a pouco o organismo vai querer que ela pare para se recuperar essa energia, né? Então, assim, nenhuma reação do nosso organismo ela é por um acaso. Ela está sempre pautada na nossa história
e ela tem sempre uma explicação e um significado que é muito importante compreender, né? Quando você traz esse aspecto, me vem uma pergunta, mas já já eu vou te emprestar essa pergunta. Eu quero trazer para vocês o seguinte: quando a Io traz depressão, e olha que ela trouxe para vocês biopsicossocial. O cérebro da gente, ele em geral, ele lança estímulos e hormônios de um neurônio para o outro. A depressão, ela acontece muitas vezes quando o primeiro neurônio foi tão estimulado a jogar substâncias para o outro neurônio que às vezes ele fica esvaziado. A energia bio também pode estar esvaziada, não só a energia emocional. E aí, de fato, o organismo precisa se recompor. E às vezes ele está tão esvaziado biologicamente que a intervenção medicamentosa ela é importante para o bio reaprender a lançar aquilo de uma quantidade interessante. A outra questão é a energia psíquica. Muitas vezes você lidou com um volume de crises tão grande e você gastou toda essa energia para tentar se adaptar, que chega um momento que o organismo não consegue mais lidar com uma nova mudança, por menor que ela seja. E você precisa de um tempo para se equilibrar, e nisso você às vezes volta para dentro de você. E aí vem a ausência, exatamente, da energia. E aí nota, gente, biopsico, social. Eu começo a entrar no meu casulinho. Ou como pessoa ansiosa, eu começo a atropelar as outras pessoas em prol da atividade que eu tô, sem olhar as relações que estão ao meu redor. Então, olha, como não há como cumprir a seguinte expressão que eu ouvi muitas vezes dentro do meu contexto de corporações. O pessoal fica lá fora. Aqui entra só o profissional. É possível isso? Será que de fato é possível você deixar o pessoal lá fora? Se você deixar o pessoal lá fora, você está entrando com o quê? Essa é uma pergunta que eu quero provocar. E aí, dentro do aspecto da gestão de pessoas, é preciso entender o seguinte: a gente é inteiro em tudo quanto é lugar, ou se a gente está parte, não tem saúde. Eu preciso estar inteiro no bio, no psico e no social. Pessoal, vou fazer uma provocação e eu estou cheio de elogios aqui, então se acompanha os elogios que estão sendo feitos para vocês, para você. E, gente, pergunta pra gente. Traz aqui nos comentários de vocês o que vocês estão achando. Vocês já viveram alguma coisa parecida? Já te faltou energia ou vontade para ir trabalhar? Já te faltou energia para se relacionar quando você tiver passado por alguma coisa muito impactante? Ou ao contrário, você já viveu uma situação que você precisava ficar acordado o tempo inteiro? Eu quero dizer para vocês de uma situação que eu tive contato com ela. De uma pessoa que tinha passado por uma dificuldade com o filho. Essa dificuldade se deu no período noturno. E essa pessoa, então, passou a não conseguir dormir. Porque se ela dormisse, aquilo que aconteceu podia acontecer de novo. E ao não dormir, ela ter que estar ativa, faltava energia. E aí vinha junto a ansiedade, a depressão. E aí como agir com mais uma hipótese de crise que não tinha acontecido, estava dentro da cabeça dela. Mas isso tem a ver com a próxima pergunta que a Yolanda vai trazer. Que a gente é um ser que olha para o mundo com a nossa lente, com a nossa história, com a nossa percepção. E por isso é muito importante que a gente se conheça, para que a gente possa se tornar novo ser e conseguir olhar para as coisas de uma maneira diferente e crescer. E eu conta pra gente o que autoconhecimento e história de vida tem a ver com saúde mental. Nossa, tudo a ver, né? Pois é. Parece óbvio falar, mas a gente é fruto da nossa história, né? Nós somos uma construção. E essa construção se dá ao longo do tempo, né? Para a gente compreender a pessoa que nós somos, inclusive ter a condição de escolha de mudança, de escolher ser diferente do que eu sou, a gente tem que conhecer o nosso passado. Hoje eu sou a pessoa que eu sou porque eu vivi a minha história e ninguém mais vive a minha história. Né? Assim como ninguém viveu a sua, né? Ninguém vive a minha e cada qual vive a sua história em particular. Cada momento da nossa história, ele traz marcas para a gente, marcas que nos compõem.
E uma coisa muito interessante é que mesmo essas marcas, elas dependem da nossa predisposição no momento presente das situações vividas. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha tido uma semana de trabalho muito difícil, tive problemas com o meu chefe, eu tive um resultado frustrado, eu tive, enfim, uma série de fatores no meu trabalho que foram muito difíceis. E aí, então, no fim de semana, eu já cansada emocionalmente, eu já cansada intelectualmente, entro em desacordo com meu marido em função de uma coisa banal. A maneira com que a minha semana foi vivida impacta diretamente na minha predisposição a comprar aquela briga. Se eu vivi uma semana, por exemplo, em que eu passei muita raiva e engoli muito sapo, eu provavelmente vou explodir com meu marido, né? Eu vou estar com a predisposição para comprar uma briga e vomitar os sapos todos que eu engoli. Então, aquilo que em outro momento, aquela faísca entre eu e meu marido, né, naquele dado momento, ela poderia soar de uma outra maneira, eu poderia recebê-la de uma outra maneira, se eu tivesse com uma predisposição diferente. E tudo na vida da gente é marcado pelo momento e pela predisposição que antecede esse momento, né? Então, a nossa vida é esse conjunto de memórias, esse conjunto de marcas. Algumas a gente processa melhor, outras nem tanto. Outras demoram muito mais a serem processadas. Então, muitas vezes, a gente está vivendo um momento presente, né? Somos essa pessoa que estamos no presente, mas sofremos os impactos de um passado que, apesar de ser passado, ainda é sentido como presente. Então, eu choro uma situação que eu vivi 10 anos atrás hoje, mas não porque ela aconteceu 10 anos atrás. Para mim, na minha experiência íntima e emocional, ela aconteceu agora. Essa é a sensação que a gente experimenta. É assim que a gente experimenta, né? Você fazendo fazendo seus relatos, eu fiquei pensando em algumas situações de algumas pessoas que passaram pela minha vida. Então, por exemplo, eu recebi uma pessoa que ela se sentia obesa. Eu não enxergava muitas vezes a obesidade que ela enxergava nela. E ao longo da história da vida dela, ela perdeu o pai muito cedo. E era ela, o pai, a mãe e o irmão. E a mãe teve que sair para trabalhar e o irmão ficou para que ela tomasse conta. E ela tinha 8 anos de idade, o irmão tinha 4 anos de idade e ela tinha que tomar conta dele. E a gente conversando sobre o processo de trabalho, ela queria dar conta do mundo. E aí eu empecei a seguinte pergunta para ela, engraçado. Me parece que você não gosta de perder nada. E naquele momento ela teve uma crise de choro. Ela tinha acabado de tomar consciência do que significava a perda na vida dela. Veio a perda na morte do pai, a perda da presença da mãe e a perda de não poder ter medo para cuidar do irmão. Olha o que veio, gente, no presente de uma reflexão. Quarto, como perder peso se ela não podia perder nada? E aí, qual era o conceito de perder para ganhar? Quando que a gente tem que perder para ganhar? E aquilo, naquele momento, fez um sentido maravilhoso. E olha como é que as coisas têm um sentido muito diferente. Eu quero trazer essa reflexão que a Yolanda está fazendo sobre a forma com que a gente percebe as coisas e sobre a forma com que a gente comunica. Aqui já é uma coisa engraçada. Eu sigo aqui no Instagram as falas de uma criança. E aí, as pessoas despediram, alguém falou assim, vai com Deus, fica com ele. E o menininho de 4 anos perguntou assim, ele vai ou ele fica? Então, olha como é que a história marca, gente. Se a pessoa não pode estar e ficar ao mesmo tempo para uma criança de 4 anos, você tem que decidir se ele vai ou se ele fica, né? Então, ele ainda não tem aquela capacidade de falar metaforicamente as coisas. Então, olha como é que a comunicação tem que fazer sentido para a pessoa. Isso tem tudo a ver com a história de vida dela e com ela se conhecer. E com a gente permitir que o outro seja diferente. Porque a nossa sociedade muitas vezes quer só o igual. E o que a Yolanda está dizendo cada um de nós é tão único como a nossa digital. E aí minha pergunta para vocês que estão aí, qual é a digital de vocês?
O que às vezes faz sentido para vocês de uma maneira diferente no mundo? Compartilhe aqui com a gente. Pergunta, aproveita a presença da Yolanda. Ela tem reflexões maravilhosas sobre isso. E eu vou te devolver autoconhecimento, história de vida, saúde mental. Pois é, você trouxe esse caso dessa reflexão sobre a obesidade, né? É como eu disse antes, tudo tem uma explicação e um significado. O que essa obesidade significava e como é que ela aconteceu, né? Nem porquê, é como que ela aconteceu na vida dessa pessoa, né? E autoconhecimento também tem tudo a ver, apesar de parecer paradoxal, autoconhecimento tem tudo a ver com mudança, né? Porque o que é conhecer? Conhecer é trazer evidências, é ter evidências de alguma coisa. Então, eu conheço um objeto à medida que eu tenho evidências dele. Por exemplo, a forma que ele tem, a cor que ele tem, de repente a utilidade dele, e assim por diante, né? E conhecer pessoas, ou conhecer a mim, significa me apropriar das evidências daquilo que eu sou. Então, se eu sou organizada, eu preciso ter evidências disso para que eu me aproprie dessa noção. Se eu sou inteligente, se eu sou empática e assim por diante. Eu preciso ter evidências disso. E aonde que eu busco essas evidências? Se eu sou agora uma construção do meu passado, então é no meu passado que eu vou buscar essas evidências. Porém, apesar do passado não ser passível de transformação, o meu futuro é. Ele não existe ainda. Ele precisa ser escrito. E para ele ser escrito, eu preciso me apropriar do meu passado e, portanto, do meu presente, né? E o autoconhecimento é esse movimento de compreender a minha história, de revisitar os eventos do meu passado, especialmente os marcantes, até porque são eles que ficam na memória, né? Não adianta eu querer visitar um passado que eu já esqueci, né? Então, é interessante buscar no passado esses eventos que fizeram a pessoa que nós somos hoje, e, ao mesmo tempo, no presente, né, como é que eu posso dizer? Apropriada do meu passado no presente, eu posso definir o meu futuro. Eu posso escolher o que eu vou fazer no meu futuro. Você está me fazendo lembrar de uma história minha. Gente, eu sempre fui gordinha, tá? Tá no bio, tá no psico e tá no social. Porque eu adoro comer, adoro estar com gente comendo. A hereditariedade não ajuda nem no tamanho, nem na dimensão. E o psico sente um prazer assim imenso. E aí, uma vez, chego eu em casa, meu filho, que hoje tem 19 anos, pique-ruxe, fala assim comigo: mãe, você sabia que você é igual um panda? Eu falei: gordo, imenso? Ele falou: não, linda em extinção. Então, olha a diferença entre o que ele estava pensando e o que veio na minha mente, que sempre lutei contra o peso em relação ao passado. E naquele momento eu falei assim: eu não estou bem com o meu corpo. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. E aí, assim, gente, a briga com o peso, ela é diária, entre o prazer do brigadeiro e a necessidade da maçã, tá? Tem dia que um ganha, tem dia que o outro ganha, mas a competição é imensa. Mas é para trazer um pouco isso, assim. Às vezes a gente carrega peso, coisas com a gente que a gente não tem noção que a gente está descontando na comida. E isso é um processo de transformação, porque quando você toma consciência, você começa a ter clareza para você fazer escolhas. E aí a sua escolha é consciente. Você está assumindo a responsabilidade da sua escolha, mesmo que você escolha brigadeiro. Vamos lá. Continua então. Desculpa interromper, mas é porque você vai falando. Nada. E eu vou autoconhecendo. É assim que é bom. Assim que é bom. Às vezes o pessoal no consultório fala para mim assim: nossa, eu falei demais. Para mim é assim que é bom. Fala mesmo. Mas então, só usando do seu exemplo para reforçar meu argumento aqui, quando seu filho te traz, né, a comparação, né, mãe, você é como um panda. Você, com a sua história, revisita o seu passado de obesidade e fala: meu Deus do céu, ele está me jogando isso na cara. Quando, na verdade, estava te fazendo um elogio. Né? Mas a maneira como você se apropria do que acontece depende da sua predisposição. Né? Perfeito, do meu olhar.
Mas, eu queria te perguntar, Hum. dentro de todo esse momento, dentro de todo esse contexto, como que eu mantenho e como que eu conquisto saúde mental? E eu queria então que você continuasse falando então também nessa resposta um pouco sobre a questão do autoconhecimento, que eu acho que ele é uma trilha, né, ou Claro. um elemento base para esse processo. Me conta um pouco disso, por favor. É. Bom, antes de mais nada, eu preciso entender o que que é saudável para mim, né? Por exemplo, para algumas pessoas, eu lembro uma vez que eu fiz um trabalho com uma pessoa, um trabalho de desenvolvimento profissional. E ele acordava, independente da hora que ele tivesse dormido, às 4 horas da manhã para poder pedalar. Saía e pedalava até às 6 da manhã. 6 da manhã ele chegava em casa, ia tomar o café da manhã dele e iria, enfim, viver a vida, os compromissos, né? Mas todos os dias, às 4 horas da manhã, ele acordava e tinha essa rotina, estabeleceu essa rotina. Eu atendo outras pessoas hoje, por exemplo, que se você quer acabar com a saúde mental delas, é fazê-las acordar às 4 da manhã, mesmo que seja para fazer uma coisa que elas amem, né? E não só as pessoas que eu atendo hoje, mas outras do meu convívio, né? Então, assim, o que é saudável para mim? De repente, saudável para mim é dormir 10 horas por dia, né? Ou, de repente, saudável para mim é estabelecer alguns limites, né? Não dar margem ao meu prazer. Outras pessoas são rígidas demais, então talvez elas precisem flexibilizar os seus limites. Então, eu preciso compreender o que é saudável para mim, antes de mais nada. O que é bom para mim. Então, como que eu faço para descobrir isso? Eu vou lá na minha história e vou verificar, nossa, isso daqui é muito bom para mim, né? Foi muito bom para mim naquele momento, então provavelmente é muito bom para mim hoje. A gente também precisa levar em consideração o fato de que a gente muda, né, espontaneamente muitas vezes. Então, aquilo que um dia foi bom para mim pode não ser mais hoje. Então, é preciso uma verificação, é preciso experimentação. E tem mais. Às vezes, o que é bom para mim não está nem no meu passado, está ainda em alguma coisa que eu nunca experimentei. Então, a vida pede experimentações, pede o novo, muitas vezes. Né? Você E eu tá acho, colo... inclusive, que... Não, pode continuar, desculpa. Vai, conclua. Eu acho, inclusive, que esse momento é um momento de muita gente descobrir um monte de coisas novas. Né? Nós estamos todos expostos a inúmeras, incontáveis novidades. Talvez esse momento sirva exatamente para nos mostrar, muitas vezes, o que é bom para nós, o que é saudável para nós. Talvez ele crie um momento da gente ter a condição de olhar para a gente e nos dar a oportunidade de ver o que é bom para a gente. Eu tenho 4 irmãos, né? E é muito legal quando você tem irmão que você vê que definitivamente o que é bom para você não necessariamente é bom para ele. E 3 deles cozinham divinamente. E a pessoa que vos fala é um horror na cozinha. Então, há algum tempo eu resolvi experimentar. O meu arroz era Unidos Venceremos. E eu comecei a ver o trauma, né? Se toda vez que eu vou pra cozinha, a hora que as pessoas vão comer, elas dão aquela olhada, tipo assim, né? Meu marido disse que para cozinhar ele foi pela boca que eu tentei. Só que eu fiz um macarrão aguado com salsicha inteira. E aí, na hora que ele não repetiu, eu falei: você não gostou, você não repetiu, ele teve que repetir. Tá comigo há 20 anos. Alguma coisa naquela salsicha funcionou. Mas conversas à parte, vocês estão vendo, né? A gente tá virando uma terapia, tá deixando de ser live, mas vamos lá. Quando a gente cria essas Se manifestou possibilidades, ali, ó. a gente se transforma. Porque alguns anos atrás eu vivi uma experiência presente. Eu tinha muitos treinamentos de organização sobre salvar pessoas, primeiros socorros. E eu assisti um afogamento de um menino na minha frente, em que na hora que tiraram o menino da piscina, onde ele tinha se afogado, eu fiquei paralisada. Naquele momento eu me dei conta do meu limite. De que nada daquele treinamento teórico tinha servido de absolutamente nada, porque eu vivi uma coisa que eu não sabia sobre mim. Eu não conseguia lidar com aquela situação, eu não tive ação, e eu sou uma pessoa de superação. E aí um colega nosso alemão que estava lá, ele fez o boca a boca,
ele ajudou o salva-vida que estava na piscina a agir, porque o salva-vida também paralisou. E ele salvou a vida daquele menino. E naquele dia, eu vi a importância da gente experimentar as coisas. Para descobrir os seus limites, porque autoconhecimento também não é saber só o que eu gosto. É saber também o que eu não gosto. Porque, nota, a maior parte das pessoas não sabe que aquilo que eu detesto fazer e sei fazer muito bem é o que mais me adoece. Porque eu detesto e todo mundo vai me pedir para fazer e eu vou fazer com raiva de feito aquilo, vou ficar doente. E aí, como eu sou muito bom, todo mundo vai pedir para eu fazer. E se eu não tiver consciência disso, eu não tenho como emprestar um pedido para as outras pessoas. Por favor, não me pede para fazer isso. Porque eu não gosto, não me traz prazer. Será que você poderia delegar para alguém que gostaria de fazer isso? Naquele dia, voltando então à história, eu descobri que eu queria experimentar coisas novas. E a cada ano eu experimento uma coisa nova. Então eu fui andar de helicóptero. O helicóptero era do tamanho de uma mesa de 4 pessoas. Quando eu estava lá em cima, eu que achava que gostava de altura, comecei a falar, eu vou morrer, eu vou morrer. E meu filho que estava comigo e meu marido, meu filho estava grudado em mim e gritava assim, me tira daqui, o microfone dele não estava funcionando, graças a Deus, porque senão o piloto tinha devolvido a gente antes pro chão, porque ele berrava. E ele falava, vocês são doidos, vocês me colocam em cada cilada. Porque a ideia era promover na gente isso. Qual é o nosso limite? Andei de barco, no final... caiu, gente. Foi mal. Tá vendo o que acontece? A gente experimenta, inclusive, errar na live que você tá fazendo para um público gigante, mas tudo bem. Eu saí do barco, gente, o braço não mexia. Fazia assim, ó, parecia que eu tava anestesiada. Eu descobri que meus braços eram fracos, que eu precisava começar a fazer uma atividade física. Então, quando você começa a fazer o diferente, você começa a descobrir coisas sobre si mesmo que você não faz ideia. E isso traz uma saúde mental sobre o limite e sobre autoconhecimento, aquilo que te dá prazer. Faz sentido, Iô? Totalmente. Mas Isso é até uma coisa curiosa, porque as pessoas pensam que a terapia é o espaço só de queixa. De falar do que não tá bom, de falar do que dói, de falar do que incomoda. Tem até uma pessoa que tá aí agora que, pra mim, ela é uma das expressões máximas disso no meu consultório. A terapia é o lugar da gente descobrir o que nos faz bem, o que nos realiza. É o lugar de chegar lá e falar, nossa, tive uma experiência que eu jamais imaginei que eu poderia me sentir tão realizado nela. É porque é o lugar da gente se conhecer. A terapia é esse espaço de autoconhecimento. E autoconhecimento, como você disse, não é só porque é bom, não é só porque é bom, é também porque é ruim. E a terapia não é só porque é ruim, é também porque é bom, né? Então, assim, a gente falava sobre saúde mental, né? Sobre o autoconhecimento e saúde mental. Então, eu entendo que um primeiro passo é reconhecer isso, que é saudável para mim, né? E antes eu dizia lá no começo que a saúde mental, ela é alicerçada nos pilares biopsicossocial, né? Então, cuidar do meu corpo também é cuidar da minha saúde mental. Cuidar das minhas relações também é cuidar da minha saúde mental. Não é só cuidar da minha introspecção, das minhas emoções, olhar para a minha tristeza, para a minha angústia. Isso, óbvio, é muito importante, né? E talvez, por exemplo, no consultório de psicoterapia, esse seja o foco. Mas a gente não pode deixar de esbarrar nessas outras dimensões, que é a dimensão do corpo e a dimensão do social. Por exemplo, se você tem uma pessoa que está vivendo, descobre, foi diagnosticada com uma doença em estado terminal. A não ser que essa pessoa viva uma experiência de pouco valor à vida, ela vai se sentir frustrada, ela vai se sentir desiludida, ela vai viver raiva, ela vai viver tristeza por estar naquela situação. Então, como que eu posso dizer que um adoecimento fisiológico não interfere no adoecimento, no mal-estar psicológico, né? Ou então, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de diagnóstico de doença fisiológica que possa trazer a ela algum tipo de constrangimento em situações sociais, né? Nós temos aí inúmeras possibilidades que eu poderia enumerar. Então, se a gente está falando de uma doença de uma doença do corpo que pode promover algum tipo de constrangimento, a gente está falando do corpo influenciando no social. E aí o social impacta no psicológico. Por quê? Porque se eu não convivo, eu me isolo. E se eu me isolo,
eu perco as minhas referências. Não basta eu constatar que eu sou, por exemplo, uma pessoa inteligente. Eu preciso ver essa confirmação no olhar dos outros, por exemplo, né? Não significa que a minha autoimagem e minha autoestima tem que se fundamentar na percepção que os outros fazem de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso negar que influencia, né? Então, eu preciso olhar para isso, né? Então, cuidar da saúde mental é também cuidar do corpo, também cuidar das relações, né? E também do espiritual, né, gente? O espiritual também. Você tinha, inclusive, colocado, quando a gente estava conversando sobre a live, sobre a questão dos prisioneiros que vivenciam uma É. situação. Você podia trazer para as pessoas que nos assistem um pouco sobre isso? Uhum. Gente, eu sou meio antiquada, né? Eu gosto de escrever. Nos tempos em que todo mundo fala, faz vídeo, eu gosto de escrever. E aí, recentemente, eu estava fazendo um texto para o blog da Diálogos Humanistas, né? Que eu acho que eu não falei que eu sou sócia fundadora da Diálogos Humanistas, né? Esqueci disso. Mas eu escrevi no blog um texto para poder falar sobre esse momento nosso de confinamento, de isolamento social. E aí, para escrever esse texto, eu fui buscar algumas reflexões outras. E aí eu esbarrei com um relato de uma pesquisa feita numa penitenciária nos Estados Unidos, cuja punição máxima é o aprisionamento em solitárias. E aí um psicólogo, durante 10 anos, fez essa pesquisa acompanhando os presidiários que eram detidos nessas solitárias. Então, eles não tinham convívio com ninguém. Eles se alimentavam ali, eles viviam a vida deles ali. E muitos deles relatavam a experiência, por exemplo, de luto pela própria vida. Porque era uma sensação de que a vida deles tinha acabado, só faltava o corpo morrer. A mente já era. Só faltava o corpo ir também, né? Muitos falam, por exemplo, que eles começam a conversar consigo mesmos, porque eles precisam colocar para fora as experiências emocionais e intelectuais que eles vivem, né? Outros começam a perder a noção de se eles existem de verdade ou não, se a vida deles é real ou não, porque eles perdem esse contato com o outro que nos dá essa dimensão da realidade também. Porque, por exemplo, se eu vejo uma coisa estranha no céu, redonda, luminosa, e eu olho para você e falo, Ju, você viu isso? E você diz, eu vi, eu falo, meu Deus, isso é um fenômeno extraterrestre, né? Agora, se eu falo, você viu, você diz, não, eu vou falar, uai, eu tô vendo coisa que não existe. Então, se eu tô sozinho, dias, semanas, meses, anos a fio, como o caso desses presidiários, e eu não tenho uma possibilidade de diálogo, de confirmação da minha realidade, né, de olhar para alguém e falar, você viu isso? Você sentiu isso? Você percebeu isso? Eu também começo a duvidar da minha própria realidade, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, tem muita gente, tem algumas pessoas, inclusive, que estão em terapia comigo, que estão vivendo essa experiência de estarem completamente sós. E, assim, eu fico muito feliz de poder ser a pessoa com quem eles estabelecem esse contato. Eu fico até emocionada. Ah, que lindo! Porque, para mim, é o que dá sentido à minha vida, né? É ser presente para eles. E agora, nesse momento, que eu tenho me sentido mais importante do que nunca, né? Eu tenho vivido muito essa experiência de confirmação da minha escolha pela minha profissão. Eu acho que ser psicóloga, inclusive, é uma coisa que faz muito parte da minha identidade, né? Compõe a pessoa que eu sou. Não existe a Yolanda profissional e a Yolanda pessoa, né? A Yolanda é psicóloga, ponto. Faz parte de mim, né? Pessoal, vocês estão vendo a comprovação do biopsicossocial. Autoconhecimento. A psicóloga. Reconhecimento social. É nela que eu deposito a minha relação social, apesar do distanciamento físico. É com ela que eu me reconheço enquanto pessoa. E quando eu me conheço, eu consigo ser protagonista da minha carreira e fazer escolhas que fazem sentido para mim e me sentir pleno. E aí a lágrima não é de tristeza,
é de autorrealização, é de encontro consigo mesmo, e não tem saúde mental maior do que esse momento que a Ayo está expressando aí pra gente. Obrigada por compartilhar esse momento tão lindo com a gente nesse momento, porque é lindo. Eu acho meu trabalho muito lindo. E eu acho, inclusive, que quem puder algum dia ter esse... Eu me tornei terapeuta porque eu amo fazer terapia. Eu amo fazer terapia. O dia que eu fui escolher a minha profissão, eu estava entre comunicação social, porque eu adoro escrever, e a psicologia. No último minuto eu escolhi a psicologia, e ainda bem que eu escolhi a psicologia. Porque eu acho que talvez eu fosse realizada na comunicação social, mas eu acho que a psicologia diz muito de quem eu sou. Né? Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer gente, de entrar em contato com histórias, né? E, enfim, eu acho que eu combino tudo isso na psicologia, né? Jô, já que a emoção aflorou e apareceu, vou te cutucar. Como Pode que a cutucar. gestão das emoções se relaciona com a saúde mental? Bom, como é que eu posso ah, fazer a gestão das minhas emoções se eu sequer sei reconhecer as minhas emoções? Então, autoconhecimento tem tudo a ver com gestão das emoções. Eu preciso entrar em contato comigo e entender que isso que eu estou experimentando... Ai, gente, meu marido é muito fofo, ele me trouxe lento. Deu para ver o social aí, gente? Tá vendo? É, Olha que gracinha. Ela escolheu, soube escolher até o marido. Processo seletivo perfeito para ela. Saúde mental dela. E esse aqui, ó. ai, ai. Mas eu dizia que como é que eu posso fazer a gestão das minhas emoções se eu sequer sei reconhecer as minhas emoções? Eu preciso entender quando é que eu vivo angústia, quando é que eu vivo realização, quando eu vivo alegrias e tristezas e assim por diante, né? Eu preciso saber, eu preciso entender, aprender a entrar em contato, por exemplo, com a maneira com que eu expresso, vamos supor, a, a minha frustração, para diante de um feedback negativo do meu chefe, eu entender, agora eu estou frustrado e talvez não seja melhor eu reagir do tamanho da frustração que eu estou vivendo aqui agora. Né? Então, para eu fazer a gestão das minhas emoções, eu preciso entender, aprender a reconhecer o que eu experimento. Né? Você está trazendo essa reflexão e eu estou me lembrando de uma situação vivida com uma funcionária. Uma funcionária recém-contratada cometeu 3 equívocos com um chefe novo que era uma pessoa muito exigente. E ele vira para essa pessoa e fala assim: não é possível que você não consegue fazer nada certo. E essa menina teve uma crise de choro. A pessoa que era chefia não teve a atitude mais adequada com ela, nem em tom de voz, nem em expressão. Mas a reação dela me trouxe à tona que tinha mais do que aquilo que tinha acontecido. E eu fui conversar com ela, fui acolher, eu fui entender como que ela tinha sido impactada. E ela me trouxe a seguinte situação. A minha vida inteira, meu pai dizia para o meu irmão que ele ia dar certo. E que eu só fazia as coisas erradas. E eu tinha que dizer sozinha para mim mesma, porque a minha mãe não dizia nada contra o meu pai, mas também não dizia a favor, que eu ia dar certo, que eu ia fazer tudo certo. Então eu estudei porque eu levantava todos os dias e dizia para mim mesma: eu vou fazer certo. Eu formei na faculdade porque eu dizia para mim mesma: eu vou conseguir. E esse é meu primeiro emprego. E no meu primeiro mês de trabalho, o meu chefe disse para mim que eu faço tudo errado. É como se nada disso tivesse valido a pena. Ou como se eu não tivesse conseguido. E aí eu perguntei para ela assim: quem foi que o tempo inteiro te disse que você daria certo? Aí ela, eu. Eu falei: e por que que nesse momento você vai deixar que outra pessoa te diga isso? Eu quero saber o que você vai dizer para si mesma. E ela riu. E ela falou: pois eu vou entregar essas coisas e vou aprender com isso. E de vez em quando ela passava na minha sala com um relatório. Perfeito, excelente. E ria. E aquilo fazia um sentido. E na verdade é isso. A gente não é sem as emoções da gente.
tomar consciência do que uma palavra que para uma pessoa é uma palavra de assertividade, para mim é uma agressão. Então, qual é o tom de voz que eu estava acostumado, que eu fui criado no meu contexto, e qual é um outro tom de voz que para mim significa outra coisa. Mas por que significa para mim? E aí, por exemplo, quando eu te vejo emocionada pela sua realização, eu começo aqui do meu cantinho a pensar o volume de emoções expressadas nessas lágrimas que caíram no seu rosto e entender o quanto é importante a gente saber o que a gente sente para que a gente possa fazer pedidos para o outro, para que a gente possa falar da nossa necessidade sem julgar o outro. Porque às vezes a pessoa que levou o tom de voz acha que ela não está sendo agressiva, ela está sendo só assertiva. Mas se eu não disser para ela como aquela voz me impacta, ela nunca vai saber. Ao mesmo tempo, se essa pessoa não me disser, mas eu fui criado assim, lá em casa todo mundo gritava, é família de italiano. Se a gente não gritasse, a gente não era ouvido, porque eram 25 pessoas concorrendo uma com a outra, né? E a pessoa fala assim, mas agora sou só eu e você, não tem 25. E eu tô prestando atenção no que você tá falando. E aí as relações, elas também se balizam nas emoções que a gente sente. E aí, você trouxe coisas muito importantes. Primeiro, qual é o gatilho da emoção? Segundo, existe uma música, né? Que é do Fagner, que fala assim... quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, doido, amordaçado, volta a incomodar. Perfeito. Então, se você não lida com ele, ele vai voltar. E eu acho que na terapia a gente consegue lidar melhor com ele e ter melhor saúde mental. Iô, nós estamos terminando daqui a pouquinho, infelizmente. Eu tô aqui apaixonada, sem vontade de acabar. Mas eu vou te pedir o que eu não perguntei, ou o que não deu tempo da gente falar. Conta um pouco disso. E em seguida, eu quero que você diga para as pessoas onde elas te encontram. Se elas quiserem ser cuidadas por você, se elas quiserem conhecer o seu trabalho, o trabalho de diálogos, ler os textos maravilhosos que você escreve. Onde que elas podem ter contato com isso? Bom, as pessoas podem me achar aqui no Instagram, no yolanda.psicoterapeuta. As pessoas podem me achar também na página da Diálogos, Diálogos Humanistas. Elas vão me achar no site da dialogoshumanistas.com.br. Deixa eu ver onde mais. No Facebook, Yolanda Psi. No Instagram, LinkedIn? LinkedIn, Yolanda Go. Yolanda A-G-O-L. A-G de Aguiar, O-L de Oliveira. Eu acho que algumas perguntas foram feitas aí ou não? Não, na verdade foram feitos elogios a você, mas perguntas não chegaram. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém queria falar sobre alguma coisa? Porque se não tem, eu vou perguntar para Yolanda uma coisa. Iô, para você, por que as pessoas deveriam procurar terapia? Nossa, sério que você vai perguntar isso pra mim? Lógico. Eu sou muito suspeita para falar. Eu entendo assim, a terapia, eu vinha dizendo lá no começo, né? Algumas pessoas podem não ter ouvido, vou retomar rapidamente que a gente se faz no nosso contexto, no nosso ambiente. Às vezes o ambiente é favorável e a gente vai crescer da melhor maneira possível, assim como uma flor floresce, né, da melhor maneira possível, belíssima, linda, quando ela tem luz do sol, terra com adubo e sabe, sei lá o que mais. Quando o nosso ambiente é favorável, a gente cresce da melhor maneira possível. A gente sempre cresce da melhor maneira possível, mas assim, quanto melhor esse ambiente, melhor é o nosso crescimento. Só que às vezes mesmo as pessoas que mais nos amam, com a melhor das intenções, nem sempre elas são o melhor ambiente, o ambiente mais favorável possível. E a ideia é que o contexto da terapia seja esse ambiente favorável. E o que é esse ambiente favorável? É um lugar onde eu posso ser eu mesma, sem o receio do julgamento do outro. É um lugar onde eu me sinto acolhida, respeitada incondicionalmente, né? Aceita, onde eu posso ser cada vez mais eu mesma.
E o papel do terapeuta é ser esse ambiente. Essa relação do terapeuta e cliente barra paciente, se preferir, é esse espaço, esse ambiente favorável. Porque o terapeuta está ali para conhecer a pessoa. Ele está ali com uma curiosidade de saber quem você é, independente do que você trouxer. Né? Então, é com essa curiosidade, esse interesse genuíno e essa abertura o mais plena possível é que o ambiente de terapia se constitui fundado nessa relação. Então, por que fazer terapia? Porque quanto mais honesto eu puder ser com o meu terapeuta, mais honesto eu vou ser comigo. Quanto mais honesto eu for comigo, melhor eu vou me conhecer. Porque eu não vou ficar colocando filtros, máscaras, não preciso pisar em ovos, sabe? Eu posso falar de qualquer jeito, com a intensidade que vier, eu posso chorar, eu posso rir. E tem um monte de gente que está acompanhando a gente, que faz ou fez terapia comigo e que sabe que na terapia é isso mesmo, a gente ri, a gente chora junto, né? Porque a terapia é esse lugar, é o lugar para você estabelecer essa relação com uma pessoa que vai se pôr no seu lugar e vai te compreender por aquilo que você é, nem mais nem menos. Pelo menos, e é uma pessoa real como você, né? E que também vai se posicionar sobre aquela relação, né? Sobre como que aquela relação impacta. Né? Então, eu acho que fazer terapia é o melhor caminho para buscar o autoconhecimento e é o melhor caminho exatamente porque é aonde você pode ser o mais autenticamente si mesmo. Respondido? Respondido. Pessoal, eu quero agradecer a Yolanda o fato dela ter aceito o meu convite. Quero reforçar o título. Quer descobrir sua força interior? Procure um lugar que é seu. Um espaço que você possa ser integralmente acolhido. Um espaço que ele é seu e que você vai ter alguém que te ajude a se conhecer cada vez mais e aumentar a sua força interior. Aumentar a sua saúde mental de forma integrada, bio, psico e social. A cada um de vocês que esteve aqui com a gente, meu muito obrigada. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para poder conversar com as pessoas. Vou te passar a palavra para que você possa também fazer seu agradecimento, que daqui a 2 minutos nossa live se encerra. Eu queria te agradecer, em primeiro lugar, pelo convite. Você sabe que para mim o meu trabalho é muito precioso, muito caro. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder contar para as pessoas o que é fazer terapia, né? As pessoas têm um medo danado da terapia, o que será que eu vou encontrar lá? Você vai encontrar você mesmo. Né? A não ser que você tenha medo de si mesmo, a terapia não tem nada de assustador. Então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder falar do meu trabalho, poder falar sobre a psicoterapia, o que é a psicoterapia. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com você, que é uma pessoa com quem eu fico tão à vontade, que é essa pessoa sempre tão carinhosa comigo, sempre tão gentil, né? E que me abre tantas portas, e essa acho que foi mais uma, né? Eu queria agradecer também a todo mundo que esteve aqui, a meu convite, Fred, Nara, João, Rodrigo, acho que é melhor nem começar a listar, porque se eu esquecer alguém, vou ser injusta. Eu sei que todos vocês que estão aqui para me prestigiar, para poder me escutar, me fazer um carinho, e eu quero que vocês saibam que eu recebi esse gesto de vocês e quero depois, em outra ocasião, poder retribuir. Muito obrigada mesmo por terem nos acompanhado aqui hoje. Pessoal, muito obrigada. Na semana que vem, quinta-feira, nós temos uma outra live. Apareçam, venham curtir e acompanhem a página da Diálogos. Leiam o artigo que a Yu escreveu essa semana sobre Terapeuta Não Chora. Então, ele é riquíssimo. Muito obrigada, um beijo para vocês. Até semana que vem. Yu, beijo. Beijo para cada uma das pessoas que está aí, que são inumeráveis, como a Yu falou. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada por estarem aqui. A gente aguarda vocês na semana que vem. Beijo, 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 gente. Muito, muito obrigada mesmo, de coração.
Viu? Vamos fazer mais, eu adorei. Vamos lá! Beijo, 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 tchau, beijo, beijo. gente, Tchau, tchau. tchau!